Eu sei, só de ler o título você já deve estar sendo puro surto, mas calma que o nosso vídeo de hoje promete. Que hoje eu vou te provar que a Sisu e a Elsa estão conectadas. E já respondendo aqui a perguntinha do título, a Sisu não é a Elsa. Até porque a gente vê a Sisu em sua forma humana e claramente não é a Elsa. Mas a resposta vai te surpreender mais do que isso. E bom, essa teoria maluca pipocou na minha cabeça desde quando eu vi o trailer que a Sisu aparecia pela primeira vez. Mas eu resolvi guardar essa teoria pra quando o filme lançasse pra eu poder analisar ela melhor. E depois eu vi que na internet uma galera tinha percebido as mesmas semelhanças e tinha até feito imagenzinhas comparando a Elsa com a Sisu. Mas eu acho que esse meu vídeo é a primeira teoria que saiu depois que o filme foi lançado e cheia de informações oficiais. E olha, gente, eu encontrei muitas pistas que conectam a Sisu com a Elsa, que vocês vão ficar assim 100% com a mente pipocada. Mas já avisando de antemão, né, porque sempre tem uma galera que surta nos comentários, essa é uma teoria pra gente se divertir, beleza? Uma teoria cheia de fatos que me deixou assim arrepiada enquanto analisava os dois filmes, mas que não deixa de ser uma teoria pra gente se divertir, tá bom? Então, não esqueçam disso. Então bora lá se divertir e olha, hoje eu prometo pipocar a sua mente. Quinto Espírito, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Made e mais uma teoria aqui de muita pipocância de mente. Então, ó, não esquece do seu like, porque essa pesquisa deu muito trabalho pra fazer. Fiquei horas e horas comparando, analisando os dois filmes. E também, se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder as próximas teorias aqui do canal. E bom, gente, nada melhor pra comemorar esse Dia da Mulher do que falando desses dois filmes maravilhosos com mulheres maravilhosas. E feliz Dia da Mulher pra vocês, viu? Sei que aí do lado só tem pessoinha forte e maravilhosa, então parabéns pelo dia de vocês. E a nossa pergunta de hoje é: qual que foi a maior lição que você aprendeu com Frozen e com Raya? Me conta aqui nos comentários e bora pipocar a nossa mente. Bom, pra gente poder conectar aqui os universos de Raya e de Frozen, eu tive que analisar vários pontinhos, porque tinha meio-dia aqui, não brinque serviço. E o principal de tudo, a gente precisa entender em quais tempos cada uma dessas duas histórias se passam, começando por Frozen. Bom, a gente sabe que Frozen se passa num tempo bem mais antigo do que a gente vive, e de acordo com a Disney, a história do primeiro filme se passa no ano de 1839, e os curtas de Frozen 2 alguns aninhos depois. Já Kumandra é um tiquinho mais complicado e aqui já entra teorias. Kumandra. Porque Kumandra parece ser um universo bem antigo também, sem tecnologias, carros, TVs, celulares, nada de tecnológico que a gente tem hoje em dia. O que seria diferente assim de Soul, por exemplo, porque logo de cara a gente já percebe que se passa nos dias de hoje. Então Kumandra claramente não se passa no nosso tempo. Mas quando é que essa história se passa? E bom, e se eu te dissesse que Kumandra se passa bem, mas bem no futuro? Mas, Made, se fosse no futuro não era pra ter carros voadores e televisões e hologramas e essas coisas tecnológicas? Na verdade, não. Porque Kumandra se passa num futuro pós-apocalíptico. E essa falinha da Raya comprova tudo pra gente. Um mundo distópico. Uma terra que não dá mais frutos. E a definição de distópico é um lugar numa sociedade futura que se define por situações de vida intoleráveis de privação, perda ou desespero. Uma versão futura do mundo onde ele está destruído. Ou seja, Kumandra é o futuro distópico do mundo. Outra coisa que prova isso é que lá em Kumandra tem animais bem diferentes da nossa realidade. Meio como se fossem assim animais modificados. Apesar da fauna de Kumandra não ser muito explorada, em algumas ceninhas dá pra gente ver uns animais bem diferentes. Como é o caso dos punkabuns, que são insetos que soltam puns coloridos que depois se explodem. Cuidado, é um punkabum. Por que ele chama? E a gente também tem esse animalzinho, que meio que se parece um gambá com uma crista, que também é muito diferente. Inclusive, o próprio tuk-tuk é um animal que a gente não tem na nossa realidade. De acordo com a Disney, ele é uma mistura de um tatu-bola com um tatuzinho bolinha de jardim, junto com um pug.
Pura mistureba. Tá ficando grande demais pra isso, amigão. Então eles parecem animais modificados que evoluíram de um jeito diferente. Então será que uma radiação modificou o DNA deles? E será que foi isso que levou o mundo ao apocalipse? Mas segura aí esse fio que já já a gente volta nele. Porque mais um pontinho que prova Kumandra como um cenário pós-apocalíptico da Terra é que a galera faz umas piadinhas bem modernas, como é o caso dessa parte aqui. Eu meio que sou uma nerd de dragões. O que chama atenção nessa falinha é a palavra nerd, que a Raya também usa no áudio original em inglês, e a palavra nerd só surgiu em 1950 e passou a ser usada no vocabulário em 1960. Ou seja, isso prova que a Raya não se passa no passado antigo em que não tinha nada, e sim num futuro onde tudo foi destruído, um mundo distópico. Aí você pode perguntar: Made, é só um filme de animação, eles devem ter criado esses animaizinhos só pra ser fofinho e eles falam a palavra que eles quiserem. Isso não muda nada na história. Bom, gente, o processo de criação de uma animação é muito extenso e muito detalhado, que envolvem especialistas em diversas áreas. Inclusive, vendo os créditos do filme, eu percebi que teve uma pessoa responsável por criar o idioma de Kumandra. Gente, imagina isso. Olha aí nos créditos, ó, criador da linguagem kumandriana, que foi feita pelo David J. Peterson, que pesquisando, ele é um criador de línguas artificiais. E pra vocês terem ideia, foi ele que criou o idioma de Game of Thrones e também o idioma que aparece em Thor da Marvel e também da série The 100. Então, se a senhora Disney tomou assim todo o cuidado para criar um próprio idioma de Kumandra para ficar mais detalhado, com certeza eles não colocariam palavras no diálogo que não fizesse parte daquela realidade. Você não é a única nerd de dragões aqui. Então é isso, Raya se passa no futuro pós-apocalíptico da Terra, onde tudo foi destruído e os animais tiveram seus DNAs modificados pela evolução e para sobreviver. E o mais importante disso é que milhares de anos separam a história de Frozen e de Raya. Então guarda isso na cabeça que vai ser muito importante. Porque começamos aqui agora a segunda parte da teoria. Como é que Elsa e Sisu estão conectadas? E tudo começa lá no passado, lá em Arendelle. Há muitos anos atrás, vindo de uma magia tão antiga quanto a Terra, nasceram os espíritos que regiam os elementos fundamentais da natureza e da vida: a água, a terra, o fogo e o ar. Com o tempo, o quinto espírito nasceu, a Elsa, o espírito humano cujo poder era de gelo, e a sua função era unificar os humanos e os espíritos outra vez. Você é o quinto espírito. Você é a ponte. Entre altos e baixos sobre entender a si mesma e os seus poderes, a Elsa acaba entendendo sua verdadeira função naquilo tudo e consegue salvar o povo de Arendelle, os Nortaldra e os espíritos, unificando todos mais uma vez em harmonia. E bom, assim acaba Frozen 2, mas não é aqui que a nossa teoria sobre a Elsa se acaba. Porque a gente viu lá no final do filme que a Elsa escolhe a sua vida de espírito e se abdica da sua vida como humana. E assim ela passa a coroa de Rainha de Arendelle para Anna. Rainha Ana de Arendelle. E esse final lindo, gente, assim, simboliza tudo. Porque a Elsa finalmente aceitando quem ela é, o quinto espírito, assim como os outros 4. E como um dos 4 espíritos, a Elsa é fundamental para manter o equilíbrio de tudo. Ela é uma deles agora. Mas temos um porém. Apesar da Elsa ser o quinto espírito, o corpo dela, diferente dos outros espíritos, era um corpo humano. Ou seja, um dia a Elsa iria morrer. Da Elsa, quando esse dia chegou, ela assumiu a sua forma espiritual. Assim como Noki, Bruni, Gale e os gigantes. Ela também passou a ser uma criatura mágica. Faz total sentido, né? Mas calma que a gente tá só começando. Porque eu acredito que a forma mágica da Elsa é a forma de um dragão de água. Vendo as criaturas que a gente já tem em Frozen 2, isso não seria impossível, mas isso passa a ter mais sentido analisando Raya. Porque lá em Raya, as semelhanças entre a Sisu e a Elsa são assim enormes.
Muita gente notou as semelhanças entre as duas, inclusive nos comentários dos meus outros vídeos de Raya. Mas as semelhanças entre as duas, gente, vão além disso. Porque eu pesquei muita coisa. Então senta que lá vem coincidência assim, ó, de pipocar a mente. Começando pelo fato de que a Elsa lá em Frozen 2 cria cristais muito parecidos com a Joia do Dragão. O material dos cristais da Joia do Dragão parece ser exatamente o mesmo, com o mesmo estilinho de pedra azul brilhante, no mesmo tom e parece ser exatamente o mesmo material. Outra coisa é que a magia da Elsa também brilha, como rola aqui nessa ceninha de Frozen 2, onde tudo que ela criou com a sua magia começa a brilhar. Exatamente da mesma forma que a Sisu brilha. Oh, você tá brilhando? E outra coincidência é que a Elsa e a Sisu também andam sobre a água, meio que solidificando elas para elas conseguirem pegar impulso. E a magia que a Elsa solta em alguns ápices de magia parece muito com a magia que a Sisu usa para derrotar todos os drones da primeira vez. Que também é um momento assim de ápice de magia da Sisu. E, gente, tem uma ceninha que eu vi analisando os dois filmes que eu fiquei assim de cara com o quanto que elas são parecidas. Eu até editei as duas juntas porque olha isso. Não! Sim, as duas caíram na água assim que morreram, meio que voltando para as origens delas. Muito louca essa coincidência, né? E bom, assim como a Sisu, quando a Elsa morre, toda a magia que ela tinha criado começa a morrer junto com ela, incluindo o Olaf. E o mesmo acontece quando a Sisu morre. A Joia do Dragão começa a morrer também. Os poderes da joia estão sumindo! Não, isso nem é o mais incrível de tudo, porque o mais incrível é que a cena da aparição da Sisu é exatamente a ceninha em que a Elsa descobre mais sobre a origem dela e sobre os pais dela. Ambas ceninhas acontecem dentro dos destroços de um navio e em ambos momentos a água é usada para acessar uma memória. E calma que temos mais coincidências, mas antes vamos voltar lá no papo do apocalipse. Porque como será que esse apocalipse que gerou Kumandra aconteceu? E se a Elsa virou um elemental dragão? Pra onde os outros elementos foram se eles não aparecem lá em Kumandra? E bom, o que eu acredito que aconteceu foi o seguinte. Séculos e séculos se passaram, chegando no nosso presente e no nosso futuro, onde a ganância do ser humano se tornou uma coisa incontrolável e a destruição da Terra não pôde ser evitada. Sim, gente, exatamente o que acontece lá em WALL-E. A natureza começou a ser destruída cada vez mais e o ser humano ficou cada vez mais ganancioso, se importando apenas com dinheiro e, claro, isso mexeu com os espíritos da natureza. Espíritos irritados não são para os de coração fraco. E a gente sabe o quanto que os espíritos ficam raivosos quando mexem com ele. Lá em Frozen 2 a gente vê isso acontecendo. Cuidado! Voltaram sua magia contra todos nós. Então com certeza os espíritos fariam alguma coisa vendo a natureza sendo toda destruída. Ainda mais pela ganância do ser humano. Então tudo indica que nesse momento de apocalipse, com destruição do mundo, destruição da natureza, os espíritos elementais desistiram de vez da humanidade e se tornaram tão amargos quanto os seres humanos. E o principal de tudo, querendo vingança. Os elementos se enfureceram descontrolados. O nosso mundo estava fragmentado. Dessa união da raiva dos elementos surgiu os Druns. E se a gente reparar, os Druns, eles são basicamente a união dos espíritos de Frozen. Eles se multiplicam como um incêndio incontrolável, igual o fogo do Bruni. Uma praga irracional que se alastra como fogo. Além de terem o mesmo tom roxo do fogo dele. Eles se espalham e se movimentam como o ar, impetuosos e vingativos igual Noki. E transformavam todo mundo em pedra. Gente, isso é muito bizarro. Olha essas conexões. É uma teoria só pra se divertir, mas gente, eu fico de cara com as conexões.
sabe? Que a gente encontra analisando os filmes. E fica mais bizarro, porque olha só como o Nock fica no curta Lendas de Frozen quando ele fica com raiva. Sim, ele assume uma forma sombria bem parecida com a forma sombria dos Drons, meio que misturando essa forma sombria do Nock junto com o fogo roxo do Brony. Pois é, gente, então temos aqui uma possível origem dos Drons. E com isso, vendo todos os seus amigos sendo contaminados pela maldade humana e com essa sede de vingança, a Elsa Elemental assume a regência de tudo como espírito da água e regente do que sobrou da natureza. Porém, ela não conseguiria isso sozinha, porque ela não nasceu para ser todos esses elementos, muito menos o espírito da água do jeito que o Nock era. Então, usando essa magia de criar e dar vida que a gente viu, nossa, em vários momentos de Frozen, curtas Frozen 2, a Elsa criou mais dragões como ela, surgindo assim os dragões de água, como diz a Raya. Criaturas mágicas que nos trouxeram água, chuva e paz. E todo esse papo de Drum, Elsa, dragões faz ainda mais sentido quando a gente ouve o que a Sisu fala sobre os Drums. O que são os Drum, afinal? Uma praga. São fruto da discórdia humana. Eles sempre estiveram aqui. Sim, gente, exatamente como aqui na minha teoria, de que os Drums nasceram da discórdia humana. E bom, sabe por que a água é a maior fraqueza dos Drums? Simplesmente porque a água tem memória. Além da água concentrar toda a magia da memória dos dragões, que são os maiores inimigos dos Drums. E ela se lembra de todas as coisas. Mas ó, calma que a gente tá só começando. Porque bom, a gente já viu que a Sisu e a Elsa têm vários pontos em comum. Mas, como eu disse no início do vídeo, a Sisu não é a Elsa. Até porque a gente vê a Sisu em sua forma humana e claramente não é a Elsa. Então, gente, segura essa bomba. A Sisu é filha da Elsa. Pois é, como eu teorizei, eu acho que para conseguir vencer os Drums cada vez mais fortes e implacáveis, a Elsa, com seu poder de criar vida, criou mais criaturas como ela, criando assim todos os dragões que vemos de Kumandra. E isso explica por que a Sisu tem vários irmãos, mas não aparece nem o pai nem a mãe dela. Ela só fala e comenta dos irmãos. Brownie, Amba, Jagan, Bingo! Mas é agora que as coisas ficam ainda mais bizarras. Já tá, né? E vai ficar ainda mais. Porque, como todos os dragões vieram da Elsa, eles carregam a consciência e os poderes dela. E de fato, os dragões de Raya têm os poderes da Elsa. E o poder do irmão mais velho dela, o Pengu, que eu achava que era Bingo, mas é Pengu. E ele tem o poder da água, inclusive é ele que meio que solidifica a água, transformando ela na joia do dragão. Bem parecido com o que a Elsa faz com os cristais. Ar, fogo, água, terra. Já o poder da Amba é brilhar. Jagan tem o poder de névoa. E por fim, a Prani, que tem o poder de mudar de forma, que pode ter vindo da forma humana da Elsa antes dela ter se tornado um elemental. Mas o mais bizarro de tudo chega é agora. Porque como a gente vê, Kumandra foi salva pela primeira vez graças à confiança que os irmãos da Sisu tiveram nela e o principal, a confiança que ela teve neles. E ela foi a primeira pessoa a confiar na Namari, mesmo com uma flecha apontada em sua direção. Confio em você, Namari. Mas de onde veio essa confiança? Por que isso é o ponto principal dos dragões? E bom, essa confiança veio da consciência da Elsa. Toda a treta do passado de Arendelle começou por falta de confiança entre o povo de Arendelle e os Northuldra. Nunca poderemos confiar neles. Como assim, vovô? E tudo se resolve graças à confiança que a Elsa tem em Anna e, principal, que a Anna tem na Elsa, e a confiança que o Tenente Matias tem na Anna em confiar nela que o mais correto a se fazer era destruir a represa e inundar Arendelle. Então a chave principal desse momento e para salvar Arendelle foi a confiança. A minha irmã deu a vida pela verdade. Ou seja, na trajetória da Elsa, ela percebeu o quanto que era importante confiar. E esse é o ponto que a Sisu mais reforça o tempo todo durante o filme. Ela fala que a confiança é a chave de tudo. Eu só sei que confiava neles e eles confiavam em mim.
Então, juntando tudo que a gente achou de coincidência nesse vídeo, analisando os dois filmes, a gente tem grandes chances da Elsa ter se tornado uma elemental dragão de água, a primeira entre eles, e ser a criadora, a mãe dos dragões, sendo assim, mãe da Sisso. E bom, a Elsa, depois de ter usado toda a sua magia para criar mais dragões, numa última esperança de salvar a humanidade, ela pode ter usado todo o seu poder não resistindo e assim se sacrificando por todos. Teoria maluca, eu sei, fanfiquei todinha. Mas eu admito que eu fiquei muito arrepiada enquanto eu vi essas conexões entre os filmes e tive que fazer esse vídeo pra vocês, porque, né, não ia conseguir guardar isso só pra mim. E você, reparou mais alguma coisa de conexão entre esses dois filmes que eu não reparei? Se sim, me conta aqui nos comentários e bora papear sobre isso. E lembrando, gente, que essa é uma teoria pra gente se divertir, tá bom? Conectando esses dois universos maravilhosos de Frozen e Raya. É maluca? Eu sei, admito. Mas me arrepiou todinha. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e se divertido com essa teoria. E em breve eu quero fazer mais teorias sobre Raya. Então me conta aqui de baixo coisas que vocês queriam que eu explorasse sobre o universo, coisas que vocês não entenderam no filme. Me conta aqui de baixo que eu trago videozinhos pra vocês sobre isso. Então é isso. Não esquece seu like, aperta muito o dedão pra cima que esse vídeo me demandou muita pesquisa, muito queimamento aqui de neurônio. Então deixa o seu like e também não se esquece de se inscrever e ativar o sininho se você quer aqui de paraquedas. E é isso, gente. Beijão pra vocês e tchau!